Bom pessoal, estou de volta e hoje para trazer para vocês duas altcoins que têm o potencial de valorizar bem mais que o Ethereum. Uma dessas altcoins tem o potencial de subir 2 vezes mais que o Ethereum e a outra tem o potencial de subir 10 vezes mais que o Ethereum. Eu quero estar te mostrando no vídeo de hoje essa altcoin. Algumas delas já falei aqui no canal, mas para você que está chegando agora, você vai ter aí uma altcoin com potencial e você pode estar diversificando entre essas altcoins também. Para você que tem Ethereum, você consegue fazer essa diversificação para tentar pegar um potencial de valorização alto. São duas altcoins promissoras, duas altcoins que já são relativamente grandes aí, muito conhecida no mercado, mas tem muito mais potencial que o próprio Ethereum, a gente vai ver, e também o que está acontecendo com o Bitcoin para o dia de hoje, tá? A gente sabe que as altcoins seguem o Bitcoin e a gente precisa ver como que está o Bitcoin para a gente entender onde que estão os pontos de compras nessas altcoins. Então a gente vai falar sobre pontos de compra também, tá bom? Então fica aí no vídeo até o final, que lá no final a gente fala sobre as altcoins, mas primeiro vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, que está caindo para o dia de hoje. A gente tinha o Bitcoin subindo, a gente tinha as altcoins subindo bastante para o dia de hoje também, mas a gente teve uma inversão lá em mercado tradicional que trouxe essa queda aqui para Bitcoin, tá? Então, a valorização de dólar que aconteceu hoje, a gente tinha o dólar caindo muito, abriu até com um gap de baixa, com a queda de ontem também, porém, em algumas horas o dólar voltou a subir tudo e essa valorização de dólar trouxe queda aqui para ouro, trouxe queda para algumas commodities e trouxe queda para Bitcoin também. Só que é importante a gente ficar de olho aqui no dólar, porque se pro dia de hoje, que é fechamento semanal, o dólar fechar aqui negativo, se ele voltar um pouco fechar negativo, ele vai rejeitar essa valorização que ele tentou ter para o decorrer dessa semana, tá, pessoal? E provavelmente a próxima semana ele de fato vai tentar vir buscar essas regiões de fundo. Eu acredito que ele pode vir buscar essas regiões de fundo na próxima semana. Essa semana já acabou, eu não acredito que vai acontecer essa semana, mas a partir da próxima semana a gente pode ver aqui uma tentativa de busca de fundo ou para uma estrutura para continuar subindo ou até mesmo para buscar fundos mais baixos. Mas o que importa para a gente é saber que se ele fechar negativo no semanal, na próxima semana a gente pode ver essa correção. E se isso acontecer, valorização para mercado de alto risco, renda variável. Mas a gente precisa observar o seguinte, veja que está subindo, tá? Para que isso aconteça, a gente precisa da depreciação da queda para o dia de hoje. Mas e se ele continuar subindo, romper essa resistência aqui em 103? Se ele romper essa resistência aqui em 103,72, valorização até 104, tá? Então, se isso acontece, queda aqui para Bitcoin, queda para ouro, queda para commodity. Então, vamos observar nesse momento o dólar. O dólar vai mostrar a direção do mercado para a gente, tá? O dólar ele já está ditando a direção aqui do Bitcoin. Veja que ele subiu muito. O que aconteceu com o Bitcoin? Queda, o Bitcoin devolveu toda a alta de hoje. Quando a gente vai ver o Bitcoin no curtíssimo prazo, ele estava em uma formação bem interessante para uma continuação. Ele estava formando uma bandeira de alta, onde se tivéssemos o rompimento para cima, ele teria ali a confirmação e a continuação até 44 mil dólares por unidade. Onde eu acredito que isso pode acontecer ou essa semana, até o fechamento, no domingo 9 horas da noite, ou na próxima semana, tá? Mas, nesse momento, vamos observar o dólar, porque o dólar vai ditar a direção do mercado pra gente. É por isso que a gente observa dólar, por isso que a gente observa o mercado tradicional, tá bom? Veja aqui, enquanto o dólar tá subindo, a gente tem a queda do Bitcoin, tá, pessoal? Fique atento aí, porque se tivermos mais valorização, o dólar for lá para 1%, 1,5%, a gente vai ter Bitcoin devolvendo tudo. Então, vamos ter cautela e vamos observar o dólar nesse momento, isso daqui para Bitcoin para o dia de hoje. Fechou o dia de hoje, aí a gente vai ter sábado a gente vai ter live, tá? Na live de amanhã a gente fala um pouco mais sobre o fechamento de hoje, tá bom? E te convido a estar participando da live e estar entrando no grupo do Telegram também que está na descrição, tá bom? Bom, quando a gente vai observar aqui Bitcoin no semanal, o que a gente tem? Lateralização, a gente teve valorização bem expressiva aí para o decorrer dessa semana, devolveu parte da valorização, mas o que a gente tem é lateralização. Então tudo que eu mostrei aqui é ruído de curto prazo, mas quando a gente vai observar médio prazo, longo prazo, o que a gente tem é um padrão onde, se for rompido, existe a possibilidade de valorização para Bitcoin até 57, 58 mil dólares por unidade. Para você que observa muito curtíssimo prazo, gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, muito cuidado, tá? Porque esses times, para você que está acumulando para montagem de carteira,
pode te deixar mais ansioso e essa ansiedade pode fazer você sair do mercado no momento errado. Por exemplo, a gente tem o Bitcoin caindo quase 1% para o dia de hoje, mas quando a gente observa aqui no semanal, veja que é uma correção que pode trazer, que pode puxar o Bitcoin um pouco mais para baixo dessa região de fundo até 40 mil, por exemplo. Muita gente vai querer sair acreditando que é queda infinita. Só que 40 mil, veja que é uma região de fundo dessa lateralização. E essa região de fundo dessa lateralização mostra pra gente que 40 mil não é o momento para estar saindo, mas fazendo o contrário. O momento de já estar acumulando um pouco mais. Com isso, se lá na frente ele conseguir romper essa região de resistência em 44 mil, a gente vai ter a valorização até 56, 57 mil dólares por unidade, o que eu acredito que não vai acontecer da noite para o dia. Vai passar alguns meses até chegar a essa região, mas acredito que esse ano ainda pode chegar, a gente pode ver Bitcoin a 57, 58 mil dólares por unidade, tá bom? Então cuidado aí para você que observa só curtíssimo prazo. É importante, mas cuidado com só observar times de curto prazo, 1 hora, 4 horas, tá bom? E nesse momento, o que eu vou observar aqui no Bitcoin? Onde que estão os pontos, os principais pontos de oportunidade? Primeiro, a gente tem ponto de oportunidade para estar acumulando aqui nessa região de 40 mil dólares por unidade. Se o Bitcoin chegou em 40 mil dólares por unidade, a gente não necessariamente vai acumular só Bitcoin. A gente vai lá para as altcoins, vai olhar a dominância, ver como que está a dominância, depois a gente fala sobre dominância. E se o Bitcoin estiver perdendo dominância, Bitcoin chegou em 40 mil. Perdeu dominância, a gente vai olhar para as altcoins e vai comprar altcoins, independente de preço. A gente vai pegar a melhor altcoin e vai aportar nas melhores altcoins, porque se a gente tem Bitcoin em fundo, quando ele começar a subir, como ele perdeu muita dominância, as altcoins vai subir mais que o Bitcoin. Então, por esse motivo que é importante você observar todo o contexto aqui para não sair comprando em momento errado, token errado, criptomoeda errada no momento errado. Bom, então chegou aqui em 40 mil. Se isso acontecer para o decorrer das próximas semanas, existe a possibilidade, porque veja como o dólar está subindo muito, está até rompendo aquela região que tinha passado lá atrás, que é essa região de 103,61. Se ele continuar e romper de fato essa região, a gente vai ter mais queda para Bitcoin. E se o Bitcoin cai, as altcoins caem também, tá bom? Ponto de oportunidade aqui para Bitcoin para estar acumulando 40 mil. Não só Bitcoin, mas também altcoin. Daí a gente olha de outra forma que as altcoins. Por quê? A gente precisa observar dominância. Como que está a dominância? Semanal está subindo um pouco, mas no diário, veja como o Bitcoin está perdendo dominância aqui no diário. Enquanto o Bitcoin perde dominância e vem perdendo valor, quando ele encontrar fundo, as altcoins encontrando fundo também, porque as altcoins infelizmente também vai cair e vai seguir o Bitcoin, ele vai dar oportunidade para que a gente consiga estar acumulando algumas altcoins. E já falando de altcoins, uma das altcoins que eu acredito que pode valorizar bem mais que o Ethereum é o DOT. O DOT, quando a gente vai ver no gráfico, tá? Quando a gente vai ver em gráfico semanal, existe a possibilidade do DOT voltar à alta máxima histórica. As altcoins, ou a maioria das altcoins, vai voltar à alta máxima histórica. E só em voltar à alta máxima histórica a gente tem 700%. Quando a gente vai comparar com o Ethereum voltando, obviamente o Ethereum vai passar da alta máxima histórica, mas voltando à alta máxima histórica a gente tem um potencial de 100%. Se o Ethereum sobe para 20 mil dólares por unidade, o que é muita coisa, não vai ser fácil o Ethereum voltar ou subir para 20 mil dólares por unidade, a gente vai ter uma valorização de menos de 1000%, tá? Então, o Ethereum, no ponto que está agora, vai te proporcionar uma valorização de no máximo 1000%. Então, qualquer altcoin que tem um potencial de subir 1.500, 2.000%, vai subir mais que o Ethereum. E o DOT, na minha opinião, só em voltar à alta máxima histórica, ele já vai subir mais que o Ethereum. Quando a gente vai ver o DOT aqui em valor de mercado, o DOT, se não me engano, está com um valor de mercado de 9, 10 bilhões de valor de mercado. Se o DOT sobe para 100 ou 200 bilhões de valor de mercado, chegando a 200 bilhões, a gente vai ter uma valorização de 2.000%. Ele vai valorizar ou pode valorizar o dobro do Ethereum. Quando a gente vai ver um altcoin que tem mais potencial ainda, como por exemplo o FTM, na minha opinião o FTM tem um potencial de valorizar 10 vezes mais que o próprio Ethereum, levando em consideração que o Ethereum pode chegar ali a uma valorização de 1000% no máximo. Já o FTM, quando a gente vai observar o valor de mercado do FTM, por exemplo, o FTM tem um valor de mercado bem inferior. A gente tem um valor de mercado de 1 bilhão ou nem isso, olha só, quase 1 bilhão. Chegando a 10 bilhões, a gente já tem uma valorização de 1000%. Chegando a 20, a gente tem uma valorização de 2000%. 20 bilhões é totalmente possível. Quando a gente vai ver a ADA Cardano tem um valor de mercado de 17 bilhões.
ADA Cardano, que nesse momento não tem utilidade praticamente nenhuma. O FTM, na minha opinião, não sei a sua opinião, mas na minha opinião, o FTM tem mais utilidade que o ADA Cardano. E tem o valor de mercado de 1 bi para um valor de mercado de 17 para a ADA Cardano. Então, só em acompanhar a ADA Cardano, por exemplo, a gente já tem ali uma valorização de 1.700%. Então, chegando a 100 bilhões de valor de mercado, que é totalmente possível, a gente já tem uma valorização de 10.000% aqui para FTM. É possível? Sim, totalmente possível chegar a 100 bilhões de valor de mercado, mas não vai ser fácil, tá, pessoal? O FTM precisa crescer em alguns âmbitos e algumas partes para que ele consiga chegar aí a uma valorização, um valor de mercado de 100 bilhões, mas é totalmente possível em um bull market. O FTM no bull market passado foi a altcoin que mais valorizou. Então, nesse bull market ele também continua tendo muito potencial, tá? Então, tem bem mais potencial para estar se valorizando do que o Ethereum. Tecnologia, o que entrega, o que não entrega, aí já não é do meu âmbito, tá? Meu âmbito é medir potencial de valorização, risco-retorno. Na minha opinião, o FTM tem um risco-retorno bem interessante e pode entregar aí uma valorização bem expressiva. Obviamente, você não vai vender todos os seus etéreos para comprar FTM. O Ethereum, você está exposto em um ativo com risco-retorno mais estável. Vai te proporcionar um risco-retorno menor, um risco pequeno, um risco menor, para um potencial menor também. Então, vai ser um ativo para você estar segurando como segurança, tá? Assim como o Bitcoin. O FTM, você vai aportar um pouco menos, não que seja uma recomendação de investimento, mas você vai colocar um pouco menos de capital para tentar surfar uma valorização maior. Tá bom? Então, são essas altcoins aí que eu acredito que tem mais potencial que o Ethereum, tá? Não sei se você concorda ou discorda. Se você concorda, deixe nos comentários. Se discorda, você pode deixar nos comentários também, tá bom? E lá no grupo do Telegram, a gente bate um papo um pouco mais a fundo aqui do que tá acontecendo com as altcoins. Entra lá, por lá a gente conversa um pouco mais, tá bom? Vou ficando por aqui. Fui.